Ou nós hoje vamos ver porque é que o coração dele é de pedra, ou melhor, porque é que parece de pedra. Nós vamos ver aqui porque ele está distante, porque ele não queria nada contigo, porque parece frio, porque, enfim, porque o coração dele está ou parece de pedra. E o vosso relacionamento, por mais que tu queiras, ele não, parece que não ata nem desata. Então eu trouxe aqui 3 opções, nós temos aqui 3 pedrinhas diferentes e vais escolher uma destas pedras e nós vamos escolher aqui também uma imagem, que eu vou tirar agora, uma imagem para cada uma destas opções. Tu vais escolher aqui uma opção, portanto para a opção do número 1, para a opção do número 2 e para a opção do número 3, que eu já vou mostrar cada pedrinha. Portanto, para a opção número 1 nós temos esta pedrinha maiorzita e nós temos aqui o aterramento, ok? Opção do número 1. Para a opção do número 2 nós temos aqui esta pedrinha e temos aqui os companheiros de viagem, vamos colocar assim, ok? Opção número 2. E a opção número 3 nós temos esta pedrinha. Ok? Elas são todas cor-de-rosa, mas têm um tom diferente. Opção número 3. Com volta ao teu poder. Vou traduzir assim, volta ao teu poder. Ok, então vamos pausar aqui para escolher a tua opção. Opção número 1, opção número 2, opção número 3 e nós vemos na tua mensagem. Olá, opção do número 1, se escolheste aqui o aterramento. E já podemos começar aqui com a tua mensagem. Portanto, porque é que o coração dele é de pedra? Ou parece estar de pedra, parece ser de pedra? Bom, nós podemos aqui dizer que ele neste momento está mais focado nele e num processo mais introspectivo, mais interno, até isolado. Portanto, ele está numa fase mais isolada, em que ele se isola e escolhe isolar-se do que propriamente estar num relacionamento. Ok? Isto não significa que ele não queira estar no relacionamento, apenas e tão somente ele está a escolher estar um pouco mais afastado, isolado, estar sozinho para analisar os sentimentos. E até pode ser que ele esteja a analisar os sentimentos que ele tem e sente por ti, mas neste momento ele está a escolher estar sozinho, é uma escolha dele, neste momento ele estar mais afastado, estar mais isolado, mais sozinho, talvez esteja a explorar algumas coisas do passado dele. Ok, estamos com o baralho ao contrário, pois claro, não é? Temos aqui a temperança, sim, ele parece-me estar a ponderar muito, portanto ele está numa fase muito, até eu diria cautelosa, ok? Numa fase mais cautelosa, mais de cuidado, para analisar e não ser exagerado em nenhum momento, em nenhum ponto, ok? Então está numa fase de ponderar, para talvez até analisar os sentimentos que ele tem, de facto. Analisar os sentimentos, o que sente, o que deixa de sentir, o que faz sentido, o que não faz sentido. Parece-me que também está aqui numa transição, e por isso é que ele pode parecer um pouquinho mais afastado, porque ele está num momento de observar o que ele traz de bagagem, talvez de relacionamentos passados, e escolher aquilo que faz sentido levar para este novo relacionamento, para esta nova dinâmica, e aquilo que não faz sentido levar. Não é? Então, em vez de ele estar a trazer aqui uma bagagem que talvez tenha magoado uma outra pessoa, ele está a escolher, a observar e analisar, a ponderar aquilo que faz sentido ele continuar e trazer para este novo relacionamento e para a sua nova vida, para o seu novo momento, esta nova fase, e ao mesmo tempo que ele precisa de deixar ir, ok? Porque nós, quando fazemos uma transição ou uma mudança, nós precisamos de observar aquilo e de deixar para trás aquilo que já não interessa, certo? E ele está a fazer isso, ele está nesse processo. Portanto, não é que ele não goste, não queira estar contigo, mas neste momento ele precisa desse espaço, ok? Ele precisa deste espaço. Este é um momento mais íntimo para ele e que ele escolhe estar sozinho para fazer esta análise, ok? Dos seus próprios sentimentos. Talvez ele tenha saído recentemente ou relativamente recente de um relacionamento mais longo, ou que de alguma forma tenha sido muito
que tenha sido muito, eu vou utilizar essa expressão, mas não é bem no sentido de dinheiro. Talvez ele tenha despendido muito da sua parte emocional num relacionamento anterior, ok? Ele tenha focado muito, ou tenha entregou-se muito, ou envolveu-se demais em termos emocionais no outro relacionamento. Soa-me, parece-me que é um relacionamento que tenha sido mais duradouro, ou que tenha tido mais tempo, e agora ele precisa deste tempo, deste espaço, justamente para ele analisar e equilibrar aqui a sua própria balança emocional. Eu até considero que isto seja um passo mais maduro, ok? Um passo amadurecido, um passo de uma pessoa que quer focar nesta nova fase da sua vida, neste novo relacionamento que eu acredito que seja contigo, mas para isso ele precisa de limpar o que está à volta, que já não interessa mais, ok? Então isto faz parte dele para se envolver de corpo e alma nesta nova fase, tá? Então, de alguma forma, eu sinto que é um momento novo para ele em termos daquilo que ele pensa em relação ao amor, ok? Aos relacionamentos, a como ele está nos relacionamentos, a como ele se entrega nos relacionamentos, e eu acredito que aqui tenha um quê de maturidade, ok? Um quê de maturidade. Isso não significa que ele não se debata com ele próprio, portanto, havendo aqui conflitos internos motivacionais, e talvez seja exatamente isso que ele esteja a fazer, um momento mais isolado, mais afastado até, para ele pôr as ideias no lugar. É isto que me parece aqui, ok? Então não é que ele não sinta, não queira estar, mas ele está a analisar aquilo que vale a pena trazer para o novo relacionamento, para uma nova fase, aquilo que vale a pena continuar, aquilo que já não vale a pena e que necessita de deixar para trás, tá? Desapegar-se dessa bagagem que todos nós temos, ok? Então, o coração dele parece de pedra por causa deste isolamento que ele próprio escolhe neste momento estar, né? Deste isolamento e que ele escolhe neste momento, ok? Portanto, não é nada relacionado a sentimentos, ter sentimentos por ti ou não, simplesmente ele precisa deste momento para fazer aqui uma limpeza, para pôr a casa no lugar, para pôr a sua casa, o seu templo interno no lugar, tá? Espero que esta mensagem tenha feito sentido. Beijinhos. Olá, opção número 2, se escolheste aqui os companheiros de viagem. Vamos lá, porque é que o coração dele é de pedra? Bom, o que é que nós podemos falar aqui sobre isto? Tem aqui pessoas envolvidas, outras pessoas envolvidas. Isto pode ter aqui amizades com ele, ok? Que talvez tu ainda não conheças. Amizades, pessoas à volta dele que o estão a apoiar e estão com ele, mas que na verdade estão a trazer, estão a afastá-lo um pouco do relacionamento, ok? Isto pode ser um relacionamento novo, mas também pode ser o vosso relacionamento de algum tempo e que agora está um pouquinho morno ou até frio, porque há aqui outras pessoas que estão este símbolo, né, que eu costumo utilizar, que é como quem diz, alguém que está a falar muito aos ouvidos dele, ok? E parece-me que ele tem ideias. Aqui a sensação que eu tenho é que ele não está muito com ideias de assentar, ele não tem ideias de assentar. Aqui parece-me que ele é mais uma pessoa e está com, se ele não é, ele está numa fase em que ele prefere andar mais por aí, como quem diz que prefere andar mais pelo mundo e não estar mais por casa. Portanto, ele não, neste momento não me parece que ele queira uma coisa séria, mais duradoura, ok? Parece-me que ele quer andar a explorar, e eu vou deixar assim, ok? No ar, para que tu possas interpretar como melhor te convém, tá? E eu diria que tem aqui amizades, ok? Pessoas, amizades que palpitam demais,
nos ouvidos dele. E talvez ele não tenha força suficiente para se posicionar, ou talvez não tenha força porque também não sabe muito bem o que quer. Ou então, sabe o que quer, porém não tem coragem, não é, de avançar com isso. E vai-se deixando levar pelo aquilo que lhe dizem ao ouvido. Então, apesar de me parecer que ele tem algum interesse sentimental por ti, mas já vamos confirmar isto, apesar de me parecer que ele tem um certo interesse sentimental, neste momento também me parece que ele está mais numa sensação de que o relacionamento é mais pesado e que está morto e que não tem pernas para andar, porque ele está com vontade de explorar, ok? Ele está com vontade de explorar, ele está com vontade de experimentar coisas novas, quem sabe pessoas novas, se é que tu me entendes. Então aqui me parece que ele está numa fase, isto é uma fase, cabe-te a ti saber se queres aceitar esta fase como passageiro e depois volta tudo ao normal, ou se não, isto para mim é demais. Então, cada um vai à sua vida, mas aqui me parece que é um momento que ele está a passar, ok? E parece-me que ele quer isto, ok? Que ele quer estar na ribalta, que ele quer ser visto, que ele quer ser, talvez até queira o flirt e queira, lá está, que outras pessoas se interessem por ele, talvez seja uma necessidade dele de sentir que é visto novamente por outras mulheres, por outras pessoas, porque nós podemos aqui trocar os géneros, sempre, não se esqueçam disso, mas aqui parece-me que ele não quer, e repara, nós temos aqui o 3 de paus, que para mim, na minha interpretação, o 3 de paus para mim indica um terceiro caminho. Normalmente nós temos 2 caminhos, mas o 3 de paus para mim mostra-me um terceiro caminho que é diferente dos caminhos que usualmente nós escolheríamos. Então, para mim soa-me como uma terceira opção, ou uma terceira pessoa, para ser mais clara, que está aqui no caminho. Portanto, ele não está propriamente interessado numa coisa fixa, ok? E se vocês já estão num relacionamento com mais tempo, parece-me que ele está a mudar um bocadinho a ideia. Ok? É como se este relacionamento, ou o facto de vocês se relacionarem, fosse um peso, e por isso é que ele é frio, talvez até distante, talvez ele seja daqueles que gosta de dar umas cambalhotas e que depois disso parece assim, passa um tempo que parece distante, que parece frio, e depois volta muito apaixonado, talvez muito emocionado, não é? Que é como quem diz, que volta, lá está, com muito carinhoso e não sei o quê, para as cambalhotas, não é? Para as migalhas que ele te dá, e depois volta a estar distante, e isto parece-me uma bola de neve. Então, para ele, este relacionamento já se tornou um peso muito grande, é um fardo para ele continuar com isto. Porque ele, na verdade, ele quer outra coisa, ele quer ir à aventura, ele quer experimentar coisas ou pessoas novas, formas de se relacionar novas, ok? Portanto, por isso é que o coração dele, tu não consegues entrar no coração dele, que ele não quer abrir espaço para isso, ok? Ele não quer essa profundidade toda, tá? Espero que esta mensagem te tenha ajudado de alguma forma, vejo-te na próxima leitura, beijinhos. Olá, opção número 3, se escolheste aqui o entrar no seu poder, no caso, entra no teu poder. Olha, então é assim, por que será que o coração dele está pedra, ou parece de pedra? O que é que nós podemos aqui dizer? Ele está num momento muito arrogante, que nós podemos assumir que seja arrogância, mas pode não ser. Ele está numa fase em que ele precisa de se posicionar e que ele se está a posicionar, ok? Isto pode ter a ver com coisas do passado e em que ele pode estar-se a querer posicionar, a querer colocar limite para não mostrar a vulnerabilidade dele.
Parece-me que ele está aqui também num movimento de se movimentar, ok? De se mexer, de ir de um sítio para o outro. Pode ser que esteja numa certa transição, mas já vamos ver isto. Mas parece-me aqui também que é tal coisa, ele está numa fase em que ele muito provavelmente, esta pessoa passou por um momento mais turbulento anteriormente e agora a forma dele talvez se proteger é parecendo mais arrogante, sabes? De uma forma mais arrogante, como se ele tivesse o nariz empinado, como se ele fosse... Há um quê, como se fosse uma capa que ele estivesse a usar e tivesse um quê de alguém que é muito prepotente, de alguma forma, mas na verdade ele está a colocar-se, ele está-se a posicionar. Isto tem a ver aqui com algum relacionamento do passado, pode ser amoroso ou não, mas eu acredito que sim. E talvez ele tenha tentado várias vezes, eu digo ele, mas sente à vontade para trocar o género, ok? Ele tenha tentado várias vezes lutar para que este relacionamento desse certo e talvez mostrou demasiado a sua vulnerabilidade e de alguma forma esse relacionamento passado tenha-o magoado bastante. Então ele agora prefere ser ele a manipular, a julgar, a controlar, seria essa a expressão, a palavra, a controlar do que propriamente deixar a coisa andar de uma forma mais vulnerável, entendes? Então para mim, na minha interpretação aqui, ele está a dar uma oportunidade novamente ao amor, mas desta versão mais controladora, de alguém que tem o controle, de alguém que... E é engraçado, olha só, aqui estes 2 de espadas, que é como se ele estivesse a escolher entre o coração, entre uma coisa e outra, como se fosse entre o coração e a razão, a lógica. Portanto, eu tenho que ser mais assim, mais astuto, mais e não me deixar levar pela paixão, mas também tem a outra versão dele. E talvez seja esta dúvida que ele... Por isso é que eu tenho a sensação que ele está numa transição, num movimento. Ele não está propriamente parado, ou isto que está a acontecer na vossa dinâmica, no vosso relacionamento, não é uma coisa estanque, não é uma coisa parada, fixa ou imutável. Parece-me que há uma espécie, é uma fase que ele está a passar, e por isso é que ele está na dúvida se há ou não se revelar para ti, entendes? E daí parecer que ele está como se fosse uma pedra, que o coração parece uma pedra, mas na verdade não é, ok? Ele precisa deste tempo, ele precisa deste espaço, ele precisa desta força, ok? Ele precisa deste movimento que ele está a tomar para se posicionar novamente no relacionamento ou nos relacionamentos, para como se fosse uma lufada de ar fresco em que ele retoma a força para ingressar novamente, para ele voltar a confiar no amor, nas pessoas e para se voltar a relacionar, ok? Ele precisa disto. Então eu diria que ele está numa fase que ele precisa para se reconstruir, ok? O que eu quero aqui que tu tenhas atenção é atenção com as manipulações, porque ele tem característica para isto, ok? Uma vez que ele vem de relacionamentos ou de um relacionamento em que tenha se sentido muito vulnerável, aqui me parece que ele está a querer controlar este relacionamento e como a coisa se vai desenrolar. Então, para ti, seria importante teres atenção para não te deixares manipular, ok? Tenho aqui várias cartas e várias coisas que me mostram que ele de alguma forma quer manipular o relacionamento e isto é perigoso para ti, ok? Então
é isto que acontece muitas vezes quando nós estamos feridos e quando não há uma cura, apesar de ele precisar de colocar-se no relacionamento, posicionar-se no relacionamento, voltar a ter autoestima forte para poder estar num relacionamento saudável, de forma saudável, com os seus altos e baixos, porque todos os relacionamentos têm altos e baixos, ainda assim parece-me que ele está ligeiramente no polo em desequilíbrio, e isto significa que ele pode ter tendência para controlar demasiado o relacionamento e manipular o relacionamento, ok? Então, querer levar o relacionamento para onde ele quer sem respeitar as tuas vontades, e é isto que tens de ter atenção neste relacionamento, ok? Bom, eu espero que esta mensagem te tenha ajudado, te tenha iluminado. Vejo-te na próxima leitura. Beijinhos.